né, que entrou nesse mundo, influenciou e de certa forma, trouxe muitas dificuldades para as vidas das mulheres. Foi um capítulo, até como a gente chama, né, lugares sombrios. Foi um capítulo muito difícil, até muito doloroso em ver coisas que as mulheres passavam na Bíblia, né, naquela época, e que nos traz para o hoje, né? Os tópicos que ela vai falar, a autora vai falar para a gente nessa semana, nesse capítulo que a gente viu, é como a gente pode servir a Deus em tempos sombrios, em momentos difíceis, que ainda é muito atual para a palavra do Senhor no dia de hoje, né? O que nós vivemos hoje em dia. Então, nosso texto básico é Juízes 4 e 5. Né? O objetivo é que nós, mulheres, possamos ser sábias, pedir a Deus para sermos boas líderes, deixando um exemplo piedoso para outros seguirem. O nosso exemplo como mulheres sábias, como mulheres fortes, que é o tema desse capítulo, né? Exemplos para que outras pessoas possam vir seguir. E aí a autora ela vai falar de algumas mulheres, mas ela vai se aprofundar mais em Débora, que é o que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Boa noite, Carol e Ruth. Tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso grupo. Boa noite a todo mundo que está chegando aí ainda. Então, vamos lá. Para quem, como eu falei antes, se você não tiver o livro, não tem problema. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Juízes 4, capítulo 4 e 5, tá bom? E aí a gente vai começar, a autora ela começa o capítulo falando sobre mulheres fortes. Quem são os exemplos de mulheres fortes que ela tem na vida dela? E ela mencionou a mãe dela. E quando a gente estava conversando antes, eu e as outras mulheres do grupo, e a gente pôde perguntar para cada uma, quem é uma mulher forte? Quem é uma mulher piedosa? Uma pessoa que você lembra, quando você começou a ler esse capítulo, quando ela perguntou assim, quem é essa pessoa forte na sua vida? Né? Algumas, Maiara tinha compartilhado antes, ela tinha falado que a mãe dela foi um grande exemplo para ela, né, de todas as dificuldades que ela passou para poder, né, criar ela e a família dela. Cada uma de nós temos na nossa cabeça alguém, nos traz à memória alguma mulher que foi impactante na nossa vida. E ao longo desse estudo, eu fui me lembrando também de uma das mestras discipuladoras que eu tive, que ela sempre disse assim, olha só, em qualquer momento na sua vida como mulher cristã, você vai ter uma mulher à sua frente, independente da idade que você tiver. Você vai ter uma mulher à sua frente, que é uma mulher mais velha, da qual ela vai poder lhe ajudar na caminhada cristã, ela vai poder lhe ensinar. E você vai sempre ser uma mulher atrás de você, uma mulher mais nova, da qual você vai poder ser bênção, da qual você vai poder discipular. Então, quando vem a sua mente mulheres fortes. Quem é a primeira mulher, qual a mulher que você lembra na sua caminhada com Cristo? Alguém queria compartilhar? Aí pode ligar o microfone, quem quiser falar. Dilma. A minha mãe, com certeza. Uma mulher de Deus, uma mulher que me ensinou sobre Deus e me mostrou a beleza desse Deus, o quanto ele é bondoso e o quanto ele é cuidadoso com os seus. Então, o meu exemplo maior é minha mãe. Que bom. Eu acho que a grande maioria de nós, se a gente fosse levantar a mão, eu acho que muitas vão dizer nossas mães, né? Nossas mães foram exemplo aí de mulheres fortes, mulheres que, se olharmos realmente e pensarmos, né, eu estou aqui hoje basicamente por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus na minha vida, mas por conta da mãe, ou de um pai, ou de uma mãe, para quem não teve, né, uma mãe criando, mas que teve uma mulher forte na vida, que pôde ajudá-la. Ana Dora, você ia falar alguma coisa? Eu tive exemplo da minha mãe também. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Ela não me ensinou muito assim, na parte evangélica, porque minha mãe era católica. Minha mãe se tornou evangélica depois de muito tempo. Mas da forma dela, da maneira dela, ela sempre falava muito de Deus. A gente passou muita dificuldades quando a gente era criança. Meu pai bebia também. Até uma certa idade meu pai bebeu. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que estava sempre tentando fazer da nossa infância uma infância. Eu lembro uma vez, deixa eu só encerrar, que acabou a luz foi cortada na nossa casa quando a gente era pequena. Nós éramos E eu lembro da minha mãe, a gente sentada no chão com ela, a gente sem luz, com uma vela, e ela contando histórias para nós, para que a gente passasse aqueles momentos da escuridão
uma forma mais suave. E ela sempre se mostrou sempre uma mulher muito batalhadora, muito forte, minha mãe. Que bom, obrigada, Ana. Então, mesmo as pessoas não têm necessariamente mães angélicas, mães cristas, que acreditam hoje nos nossos filhos, nós tivemos mães, né, que param as vidas. Minha Maria, hoje, mãe! Nossa família vem do grupo grande de mulheres fortes, minha avó tem 12 filhos, tem um grande número de mulheres também, passaram por grandes dificuldades, minha avó deu vários filhos de formas trágicas, né? E foi sempre uma mulher de fé, uma mulher que sempre continuou tendo a fé, que ela sabia que a palavra de Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as coisas que ela poderia ter passado, ela nunca perdeu a fé dela em Cristo. E essa fé, ela foi passada para minha mãe, que foi passada para mim, que eu espero hoje, né, passar para minha filha, e que isso continue se perpetuando nas nossas vidas. Cada uma de nós temos um exemplo de uma mulher forte na nossa família, né? Seja ela uma mulher que foi guiada por Deus, uma mulher que usou todos os dons e talentos que Deus tinha para a glória do nome dele. E a gente também tem exemplos de mulheres fortes, mas mulheres também que provavelmente destruíram seus lares, né? Por não utilizar a verdade bíblica de construir a sua casa. Então, dentro desse contexto, a autora vai conversar conosco sobre mulheres fortes na Bíblia, né? E ela vai começar falando do que aconteceu com o povo de Israel. E aí, o primeiro versículo que a gente vê em Juízes 4:1. Se você tiver com a sua Bíblia, Judges 4:1, Rachel, we're gonna get started in there. E aí a Bíblia diz o seguinte, que, não sei qual é a versão que vocês têm, mas ela diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, né? Juízes 4:1, ele dá uma introdução, mas o principal diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o mal aos olhos do Senhor. Então, o povo de Deus, eles passavam períodos de obediência e desobediência, eles passavam um período em que eles retornavam para a obediência a Deus e depois eles caíam novamente, eles deixavam se influenciar pelo mundo que estava ao seu redor. E nesse contexto, em que eles não tinham reis, eles não tinham ninguém que os liderasse, Deus levantou os juízes. E dentro dos juízes, aí vem a Débora. Né? E autor, eu procurei aqui na Bíblia de anotação de Ministério Infantil, explicando para as crianças, ele explica o seguinte, o que eram os juízes, né? Então, os juízes, eles não eram reis, eles eram libertadores, eles eram árbitros e administradores. Eles proporcionavam período de descanso e estabilidade em certas partes de Israel. Então, nas partes de Israel em que existia o juiz, que foi levantado por Deus, existia essa estabilidade do povo de Deus enquanto não se tinha um rei. E é esse momento em que a gente encontra a nossa personagem principal, né, que é a Débora. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais à frente. Então, inúmeras mulheres, elas se destacam na Bíblia como mulheres fortes, né? Ela escolheu falar sobre Débora, e aí a grandeza da ideia principal de Juízes 4 e 5 não é a grandeza de uma mulher por si só, mas a grandeza do Deus que ela servia. Então, tudo que a gente viu e vai ver, conversando hoje à noite, sobre Débora, sobre o que ela influenciou o povo de Deus e como ela se submeteu ao chamado do Senhor, é para, mais uma vez, trazer a glória toda para Deus e não para ela, que é o principal momento aí da mulher de Deus. Débora, ela nos oferece um exemplo imenso, encorajador, de uma mulher forte que serve ao Senhor, ela respeita e ela exorta os líderes masculinos ao seu redor e que de todo o coração ela abraça a obra de Deus que Deus coloca diante dela. A Bíblia fala muito pouco do passado de Débora, né? A gente não tem muita coisa sobre Débora. Quando começa lá em Juízes, ele vai falar que Débora está sentada, né, a uma árvore. Juízes 4 aqui, deixa eu ver para vocês que estão aí com a Bíblia que não tem o livro. Ele vai falar aí, né, os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E novamente entregou o Senhor depois de falecer Eude. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, Débora era uma mulher que ela tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ela não tinha a Bíblia, como nós temos hoje, mas ela tinha as Escrituras, ela tinha o conhecimento das leis de Deus. Então, Deus a chama para ser juíza de um povo
que está em rebeldia contra a palavra de Deus. Né? Eles viviam fazendo aquilo que era bom aos seus olhos, a Bíblia diz, e mal aos olhos do Senhor. Débora, ela era esposa de Lapidório. A Bíblia não fala se ela tem filhos ou não. Eu já vi alguns comentaristas falando que, como ela era uma mulher abençoada, ela provavelmente deve ter tido filhos, mas a gente não pode dar esse tipo de informação, porque a Bíblia não fala se ela teve filhos ou não. Mas ela se relata aí, ó, Débora profetiza, ela se apresentava como a mãe de Israel. Em Juízes 5, já lá no meio da canção, ela vai falar que ela era a mãe de Israel. Então, essa questão, essa descrição metafórica, que ela serviu ativamente ao povo de Deus. Todos os dias ela estava ali servindo ao povo de Deus. Oi, Fabiana, seja bem-vinda ao nosso grupo. Fabiana está aí visitando o nosso grupo pela primeira vez. Seja bem-vinda. A gente está trabalhando Juízes 4 e 5, tá? Se você não tiver o livro, nos acompanhe aí com a Bíblia. Então, o primeiro tópico que ela vai falar é a força verdadeira servindo a Deus em tempos difíceis. Né? É o nosso primeiro tópico dentro aí desse capítulo, na página 105. Força verdadeira servindo a Deus em tempos difíceis. Né? E aí, se vocês... Eu estava dizendo para a Carmen que se eu tivesse que voltar para fazer aula de português, eu provavelmente ia tirar um 0 em redação, porque eu não consigo resumir tão simples. Era para fazer um resumo do livro, para a gente debater e conversar, mas se vocês verem aqui a quantidade de anotação que eu tenho, parece que foi escrito um outro livro. Então, eu selecionei algumas coisas e talvez não tenha sido o que você selecionaria. Então, eu queria pedir a você que, se você quiser comentar alguma coisa que você marcou no seu livro e você, não, eu queria esse ponto, a Ana Paula não falou, por favor, traga para a gente. Joaninha, seja bem-vinda, nossa amiga Joaninha, aqui nos visitando hoje à noite. Seja aí conosco, nos acompanhe, mesmo não tendo livro, querida. Bom ter você conosco. Então, nós vamos começar falando de força verdadeira, servindo a Deus em tempos difíceis, né? Então, ao levantar Débora em tempos difíceis, o mundo estava repleto da pior espécie de rebaixamento moral e cultural. Deus envia uma mensagem encorajadora sobre as mulheres e seu potencial de servir a Deus de maneira ativa, mesmo diante das piores maldades. E aí nos leva a pensar, bem, Débora serviu a Deus em tempos difíceis. E isso foi há muitos anos atrás, né? Hoje nós estamos em 2020. Será que a realidade da mulher de 2020 mudou? Será que nós estamos vivendo em um período maravilhoso, onde tudo é lindo, tranquilo e tudo é fácil para as mulheres? Certamente não, né? Nós vivemos em momentos difíceis, atualmente mais do que nunca, com o que está acontecendo, não é, com a Covid, a dificuldade que muitos estão tendo. Algumas mulheres perderam emprego, algumas mulheres estão trabalhando em casa, algumas mulheres estão tentando lidar com marido, filhos, educação de filho, trabalhar remoto, algumas vão retornar ao trabalho. E aí, cada vez que a gente liga a televisão, a gente vê o quanto esse mundo está em pecado, está em destruição, né? E foi mostrado recentemente agora na televisão, por exemplo, na cidade de São Paulo, 40% de um número de aumento de violência contra a mulher. Então, muitas vezes a gente lê a Bíblia, ou vocês não, vocês são mulheres de Deus, eu acredito, né? É verdade. Mas muitas pessoas olham para a Bíblia e dizem assim, a Bíblia é um livro arcaico, é um livro antigo, não tem nada a ver com a atualidade da gente. Pelo contrário. Né? Pastor Carlos disse uma vez que a Bíblia é o jornal de amanhã. Se nós lemos a Bíblia, hoje é como se a gente estivesse vendo o jornal de amanhã, que está acontecendo nas nossas frontes. Né? Na página 106, ela vai falar assim, ó, ela vai dar uma revisão de como o capítulo anterior, que a gente falava do pecado, e o peso que o pecado trouxe, as consequências do pecado que as mulheres passaram. Como nós vimos no capítulo anterior, com frequência, as mulheres são as maiores vítimas de opressão por parte de homens cruéis. Contudo, algumas das luzes mais brilhantes surgem nesses lugares mais tenebrosos da história, proveniente de mulheres que são chamadas para servir a Deus e que o fizeram fielmente, desempenhando um papel crucial na história da redenção. Então, as mulheres que Deus tem chamado para se levantarem, para mostrarem ao povo de Deus os caminhos corretos, elas fazem um papel crucial na história da redenção.
E aí ela vai dar alguns exemplos de algumas mulheres da Bíblia, né? Ela fala sobre Raabe, que era a prostituta que ajudou os espiões, né? Ela vai falar de Ruth, que Ruth tem um livro na Bíblia com o nome dela, né? E mostra, mais uma vez, mulheres servindo a Deus em tempo de desobediência. Né? E dentro desse contexto bíblico, de tantas outras mulheres da Bíblia que nós poderíamos estar falando, vai mostrar mais uma vez a fidelidade de Deus em momentos difíceis, em tempos tenebrosos. Então, você para e diz assim, como é que eu posso servir a Deus em tempos difíceis? Como é que eu posso servir ao Senhor durante esse momento que nós estamos vivendo, no momento de pandemia? Né? E aí, uma das coisas que ela vem trazer claramente era que Débora, ela tinha, né, o entendimento da palavra de Deus, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí a autora, ela vai falar para a gente, ainda ali na página 107, sobre os desafios que nós temos. E aí ela levanta para a gente, né? Qual é o momento que você está vivendo hoje aqui? Eu sei que a gente, no nosso grupo, nós temos profissionais liberais, nós temos dentistas, nós temos mulheres que trabalham com números, mulheres que são professoras, mulheres que são educadoras, mulheres que estão em casa com os filhos. A gente tem um pouco de cada um desses ambientes que nós estamos vivendo. E a autora mostra, olha só, como é que você, onde você está, pode ser uma mulher piedosa, corajosa, uma mulher forte, que traz a glória e honra para o nome do Senhor. Né? Ela separa, ela vai mostrando, olha, se você está trabalhando, se você vai todo dia para o trabalho e você lida com um seu empregador, que ele é uma pessoa grossa com você, talvez, uma pessoa que não é muito educada, talvez uma pessoa que trabalha com você, que todo dia está ali, né, fazendo a sua vida difícil, e aí o seu testemunho dentro do seu trabalho, como é que ele pode ser mostrado de uma forma que venha trazer glória a Deus? Né? Talvez você não esteja trabalhando fora, mas você trabalha em casa, né, remoto, e aí cria toda uma outra dinâmica dentro da sua casa. Talvez você não trabalhe fora, mas quem é mãe de tempo integral sabe a dificuldade e a quantidade de trabalho que é você trabalhar em casa, cuidando de casa, marido, educando filhos, e agora as crianças não estão mais na escola. Né? Como é que eu posso ser uma bênção? Como é que eu posso transbordar a luz de Cristo no meu ambiente de trabalho, seja na minha casa, seja na minha vizinhança? Será que as pessoas onde você mora conhecem você como uma mulher piedosa, como uma mulher forte, que tem a sua sabedoria no Senhor? E aí ela vem trazer para a gente esse encorajamento, dizer, olha, nós podemos sim serem mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, mulheres que trazem glória ao nome do Senhor. E aí ela vem falando um pouco mais sobre quem. Agora a gente chega exatamente na nossa personagem, na nossa Débora. Mas eu vou dar uma paradinha aí, ver se alguém quer comentar alguma coisa que vocês leram nessas 2 primeiras 3 páginas que chegaram assim, que você queria fazer um comentário. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Oi, Ellen, bem-vinda ao nosso grupo. Estou vendo agora aqui. Obrigada, boa noite para a senhora. Bem-vindas. Tá? A gente está em Juízes 4 e 5. Para quem não tem o livro, não tem problema. Ana Keila está aí no conforto do seu lar. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Tá bom? Ok, vamos continuar então? Então, a gente vai seguir agora para a parte da batalha, né? Porque o tópico é servindo a Deus em momentos difíceis. E aí a gente chega exatamente nesse período de Juízes em que existe o povo de Deus que está sendo oprimido, né? Vive nesse momento de opressão. E existem algumas pessoas aí importantes nesse contexto. A gente vai ter Débora, né? Débora, o nome hebraico de Débora é rainha, abelha rainha, né? Para quem não sabe, eu tenho uma Débora em casa, minha filha é Débora, né? E a gente escolheu esse nome para ela por esse exemplo de Débora na Bíblia, né? Uma mulher que eu espero que algum dia minha filha consiga ser pelo menos um pouco dessa Débora que Deus tem mostrado aqui na Bíblia. E aí nós temos Débora, nós temos Baraque e nós temos Cícera, dentro desse contexto aí. E eu vou dizendo logo assim para vocês, porque em alguns momentos nas páginas do livro, a autora diz assim, olha, as mulheres daquela época, elas não eram mulheres fracas, não somente fisicamente, mas elas não tinham tempo de serem mulheres que ficavam, eu não tenho como fazer isso. Tanto é que no final da história, a gente vê aí uma mulher, a Jael, né, que vai vir e vai matar o Cícera. E ela diz, olha, se você estiver chocada com esse momento, é uma frase lá que ela diz isso, ela diz, naquela época, as mulheres elas não tinham essa possibilidade de serem mulheres
fracas, mulheres que não lutavam, mulheres que não aprendiam a se defender. Durante esse período que o povo de Israel estava diante dessa opressão, eles, foi bem claro mostrando, quando você lê o texto, tanto na Bíblia como no livro, que o povo de Israel, eles não tinham mais armas, eles não tinham as carroças, eles não tinham as coisas que o rei, né, do comandante da Cícera, ele tinha. Então, aí começa, após os 20 anos sendo oprimidos pelos inimigos, após todos esses anos de desobediência ao Senhor, o povo clama a Deus. Quando eles clamam a Deus, quando eles se arrependem mais uma vez, né, que é meio que essa história toda do Velho Testamento, o povo vive nessa montanha russa, em tempos de comunhão com Deus, cai, tempos de comunhão com Deus, e a linha principal daí é que é sempre a fidelidade de Deus. Que não importa o quanto o povo caía, não importa o quanto eles obedeciam a Deus, Deus estava sempre lá, presente, esperando o arrependimento deles. E aí é um detalhe assim que eu penso, o que a gente tem vivido hoje? Se você está se sentindo separada de Deus, você sente que a presença de Deus não está perto de você. Muitas pessoas falam assim, e a gente sempre lembra, Deus ele nunca se afastou de nós, a gente é que se afasta dele. Quando a gente começa a caminhar em caminhos que a gente não deveria caminhar. Quando nós começamos a fazer decisões que nós não deveríamos fazer, sem pedir a opinião do Senhor e buscar na palavra dele o que é que Deus tem para nós. Então, no momento que o povo de Deus começa a se distanciar de Deus, eles começam a caminhar em caminhos que não vão levar eles para um bom lugar. E aí, onde o povo de Deus se encontra, em Juízes 4. E aí ele tinha o rei Jabim, que era o descendente do rei Hazar, e Cícera, que era o comandante do rei. Então, o povo vive dentro dessa opressão e, de repente, Débora, né, ela recebe uma mensagem do Senhor. Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder, com a sua graça, com a sua fidelidade, com todo o amor que ele tinha pelo povo, ele ouviu o clamor do seu povo. Irmãs, Deus ouve o clamor do seu povo, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o meu clamor. Seja o que estiver acontecendo na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, onde quer que você esteja, seja o que você estiver passando, Deus ouve o teu clamor. Clama ao Senhor e ele vai te responder. Ele respondeu ao povo de Israel e ele usou Débora como uma mulher que ia passar essa mensagem do povo. E aí o que ela diz? Ele diz para Débora dizer ao povo, a mensagem não era de Débora. A mensagem era de Deus. Deus era o líder. Deus é o líder. Ele é o Todo-Poderoso. E ele usa uma mulher, a Débora, para trazer a mensagem do Evangelho. Então, se você tiver com sua Bíblia, você vai ver em Juízes 4, 6, né? Dependendo aí da versão que você tiver, você vai poder acompanhar. Eu vou ler aqui da João Ferreira Guimarães Ferreira. E aí ele diz assim, ó. Débora manda chamar Baraque para lhe dar uma ordem partida de Deus. E ela diz, porventura o Senhor de Israel não te ordena, dizendo, vai e traz gente do Monte Tabor e toma contigo 10 mil homens. O exército de Cícera, o comandante, né, do rei, era muito maior. Eles eram bem mais poderosos, porque eles tinham carroças, eles tinham provavelmente outras armas, que o povo de Deus provavelmente estava bem limitado naquilo que eles tinham. Talvez só flechas e coisas muito poucas, para poder batalhar esse grande exército. Então, eu acho que quando eu penso nessa batalha, que eu tento visualizar essa batalha toda, e se você procurar vídeos no YouTube, eu fui ver muito, muito interessante, assim, como eles colocam, né, os exércitos ali brigando. O povo de Deus, eles não tinham um grande exército em armas. Então, a Bíblia fala que eles tinham 900 mil, eles tinham muito mais do outro lado, e eu acho que tudo isso criou um medo em Baraque de como é que eu vou vencer esse exército tão grande. E aí Débora chega para ele e diz, olha, vai ter contigo, atrai para o ribeiro de Quisson, Cícera, o chefe do exército de Jabim, porque Cícera era o comandante do outro grupo, certo? Era do Inimigos de Deus. Então, eles precisavam ir, né, para esse ribeiro de Quisson, que aí logo depois, mais na frente na Bíblia, em Juízes 5, vai dizer que houve uma chuva. E aí a gente vai ver como é que essa chuva aí ajudou o povo de Israel. E ele diz assim, Débora diz para Baraque, a mensagem de Deus, chefe do exército, com seus carros e tropas, e eu tu entregarei na tua mão. E aí ele ainda diz, uma interrogação, eu não vou te entregar na tua mão? Deus foi bem claro na mensagem. Baraque, vai, me obedece. Hoje eu vou entregar na tua mão
esse rei, esse exército. E aí, infelizmente, a gente vê o que aconteceu, né? Para aqueles que a gente leram lá na Bíblia. E os israelitas, eles não tinham um exército muito grande. Então, Débora vai e diz para ele, olha, vá que Deus é contigo. Ele vai lhe ajudar. Infelizmente, o que é que Baraque diz? Lá no versículo Juízes 4:8. Baraque diz assim, se fores contigo, eu irei. Mas se tu não fores, eu não irei. Naquele momento, ele esqueceu que a força dele, o poder dele vinha de Deus. E ele se segurou em Débora. Mas aí a gente pensa, como é que ele, um general, né, do exército, um comandante do rei, ele se segurando, digamos, ou ele procurando uma força numa mulher? Débora, provavelmente, pelas descrições, a gente não sabe muito sobre ela mesmo, mas a gente sabe sobre a descrição que ela dá em Juízes 5, né? A canção de Débora sobre a batalha, como ela exorta o povo. Logo depois ela vem dizer, olha só, aqueles que vieram ao chamado de Deus, eu estou lhe dando louvor. E lá em Juízes 5, lá no meio, ela vai dizer, amaldiçoados sejam aqueles que não ouviram o chamado do Senhor e vieram. Então, eles não foram à batalha com muitos, com um grande número, mas eles foram com o maior Deus, com o grande Deus, o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. Então, Baraque naquele momento diz, olha, se você não for, eu não vou contigo. Débora olha para ele e diz, não se preocupe, eu vou com você. Porque Débora ela entende que o chamado era de Deus. Deus tinha chamado ela para dar essa mensagem ao povo. Mas uma grande líder, ela apenas não diz, ela vai, ela faz, ela luta, ela vai à frente com o exército. E foi isso que ela fez. Mas, infelizmente, né, ela teve que dar uma dura resposta para Baraque nesse momento, do fato de, olha, veja só, certamente eu irei contigo, né, em Juízes 4:9. Porém, não será na tua mão a honra dessa expedição, pois a mão de uma mulher, o Senhor, venderá a Cícera. Né? Talvez a sua versão aí seja diferente. Mas ela foi bem clara, olha só, eu vou com você, nós vamos adiante pelo poder do Espírito Santo, pela força do Senhor. Mas a vitória, a glória dessa vitória vai ser entregue na mão de uma outra mulher. E aí, logo depois, a gente vê a Jael, que quase não se fala muito sobre Jael, mas ela faz um papel assim importantíssimo aí nessa parte. Então, Débora levanta-se e vai com Baraque. E ela diz, levanta-te, Baraque, porque hoje é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti. Te levanta, Baraque. Senhor é contigo, ele vai adiante de ti. Vamos embora para a batalha. Ai, chega a me dar um arrepio. Não sei vocês, quando eu gosto muito de filme de guerra. Adoro. Queria muito poder ver essa versão aí, Débora e Baraque, na Bíblia, porque realmente é algo assim emocionante. Você vê o povo de Cristo reunido, liderado por um homem, né, com a ajuda dessa mulher de Deus, e é muito claro quando a autora fala, a Bíblia relata, que em momento nenhum Débora tirou o lugar de Baraque. Ela não usurpou para si a liderança do exército. E pelo que a gente vê, ela poderia ter feito isso, né? Aparentemente, pelo texto, ela estava com mais força, habilidade, mais coragem do que o próprio Baraque. Mas ela não fez isso. E é uma das grandes dificuldades das mulheres dos dias de hoje entender que o nosso papel como mulheres fortes dentro da igreja, dentro de um contexto que Deus tem nos chamado, é para que nós possamos ser ajudadoras desses homens que Deus tem colocado nas nossas vidas, que muitas vezes não estão andando corretamente com Deus. Eles não estão exatamente cumprindo aquilo que Deus tem pedido para eles. Mas aí ele levanta uma Ana Dora, uma Ana Paula Amorim, uma Ive, um André, uma Joaneide, uma Ellen, uma Fabiana, uma Rachel Ferguson, uma Lucinha, Maiara, ela levanta cada uma de nós. Talvez você esteja pensando assim, não, mas eu não sou uma mulher forte, assim como Débora. Isso não é a minha personalidade, eu sou da personalidade mais calma, mais tranquila. Cada uma de nós temos dons e talentos. Talentos espirituais, talentos simples de decoração. Vou dizer para vocês, em Carmen fez um jantar lindo, botou uma mesa maravilhosa. Um dom da hospitalidade. Cada uma de nós, depois eu boto no WhatsApp a foto. Cada uma de nós temos um dom, uma habilidade que Deus tem nos dado. E por conta disso, nós podemos servir ao Senhor. Com aquela habilidade que Deus lhe deu, talvez você não seja uma líder que vai estar na frente, liderando o povo ou fazendo qualquer outra coisa.
mas Deus tem chamado você para liderar com os dons e talentos que Deus te tem dado, com a personalidade que Ele lhe deu, com a forma como Ele criou. E por isso que é tão importante a gente ler a palavra de Deus, entender os dons espirituais que Deus tem nos dado, para que a gente possa caminhar nessa jornada com Deus, utilizando os nossos dons e talentos. Aí, voltando para a história, a Bíblia, no versículo 16, diz assim: o exército de Cícera caiu ao fio da espada e não restou um sequer. Começou a batalha, né? É como se eles tivessem ido meio que nesse, como ele fala, perto dessa vá que tinha, né? Digamos assim, essa coisa redonda, eles desceram e lá começou a chover. A gente sabe que começou a chover porque fala em Juízes 5, já no final. E aí não restou um sequer. Provavelmente as carroças deles ficaram atoladas, eles conseguiram batalhar um com os outros e o povo de Israel conseguiu vencer. E a gente entende isso porque a Bíblia diz o seguinte depois, que Cícera, ele saiu correndo a pé. Ele não tinha mais cavalo, não tinha mais carroça, não tinha coisa mais nenhuma. Ele saiu a pé dessa batalha, né? E ele entrou, quando ele começou a sair, ele foi para provavelmente um vilarejo perto, correndo da batalha. Ele devia estar todo suado, sujo. Eu não sei se tinha como ser identificado que ele era o grande comandante, mas aí a Bíblia fala dessa mulher Jael, que aí ela muito astuta, né? Ela deve ter notado aí o rosto dele, sangue, o cansaço, talvez até identificado ele como um grande líder aí do comando do exército. A Bíblia não fala especificamente, mas diz que ela chamou ele para casa dela: olha, entra aqui, tome uma aguinha, né? Descanse aqui, se sente aqui, espere um pouquinho. E ele ficou lá, calmo, tranquilo, e a Bíblia fala que ele chegou a dormir e ela cravou uma estaca na cabeça dele, uma estaca na fronte, enquanto ele estava dormindo. E aquele grande general, aquele comandante todo poderoso, de que tantas pessoas tinham medo, caiu aos pés de uma simples mulher, Jael, que viu aquela oportunidade. Ela deve ter entendido e visto que ele era um dos opressores, e ela matou ele. Jael, ela usou a força, aquilo que Deus tinha dado para ela, com a estaca. Débora usou com a palavra e com a coragem. Irmã, seja o que Deus tem lhe dado, use seus dons e talentos para a glória dele. E talvez, como a autora diz lá, ela diz assim, talvez essa cena seja muito perigosa, algumas pessoas fiquem chocadas, ou até muito assim, ai meu Deus, como é que ela fez uma coisa desse tipo, né? Ela era uma mulher forte e que viu a oportunidade de terminar uma batalha em que o povo de Israel passava tantos anos oprimidos. E a Bíblia diz que depois disso eles passaram 40 anos em paz, vivendo em tranquilidade, por conta dessa vitória que lhes foi dada. E aí a gente termina nessa parte aí, falando da batalha em si, e a autora da gente fala assim, ó, por conta da desobediência de Baraque, Deus tira toda a glória da morte de Cícera, tá certo? Da mão dele e entrega uma mulher, Jael. Mais uma vez, um exemplo de uma grande mulher, uma mulher forte, que estava no momento certo, na hora certa, sendo usada por Deus. E Deus tirou dele essa glória. Mas em momento nenhum, Débora levou a glória para si. A glória da vitória, ela foi toda dada por Deus. Deus foi o grande vitorioso nessa palavra, nessa vitória aí. E aí a gente chega no próximo tópico que ela coloca, servindo ao Deus a falar da palavra, né? Débora usava a palavra de Deus, o conhecimento que ela tinha da palavra do Senhor. Jael usou a estaca, outras mulheres na Bíblia usaram outros dons e talentos que ela tem. E aí ela diz o seguinte, ela começa falando lá, porque nessa período de servindo a Deus com a palavra, ela vai falar muito sobre a história do que tinha acontecido, que a gente já cobriu. E aí ela fala também assim que Jesus Cristo, ele é o verbo encarnado. A Bíblia diz em João 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus que nós temos hoje, que habita em nós, que é a Bíblia. Né? Débora, ela não tinha a Bíblia, a palavra de Deus, escrita como nós temos hoje. E aí a autora vem nos dar aquele grande desafio de dizer, olha, mulher, o que é que você tem usado a palavra de Deus? Será que você tem realmente tirado proveito e crescido na palavra de Deus? Muitas pessoas dizem assim, mas a Bíblia é muito difícil de ler, são palavras difíceis. E
apenas desculpas. A gente estava conversando agora recentemente sobre isso. Quantas traduções, né? A Bíblia já foi traduzida para o português, na linguagem de hoje, todo tipo de Bíblia. Se você for em qualquer livraria, hoje em dia tem muita livraria evangélica, aqui em Carpina tem uma lá no centro, né? Você vai encontrar a Bíblia da mulher, aí tem Bíblia rosa, Bíblia com anotação para mulher, Bíblia com versículo, Bíblia com linguagem de hoje, Bíblia para criança, deve ter até Bíblia para surfista. Do jeito que você quiser ler a Bíblia, vai ter um. Então, a desculpa de dizer assim, não, eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, é uma desculpa que realmente ela não tem precedentes, né? A gente tem todo tipo de comentaristas da Bíblia, que podem nos ajudar a entender a palavra do Senhor, e aí a gente está deixando de tomar proveito desse grande presente que é a palavra viva que Deus tem nos dado. Antigamente, as pessoas, as mulheres de Deus, elas tinham que esperar uma profetisa falar, elas tinham que esperar um juiz falar, eles tinham que... Todo o Velho Testamento mostra que sempre existia esse intermediador entre a Bíblia, ou melhor, a palavra de Deus e as pessoas. Né? A palavra de Deus não tinha sido escrita fisicamente, tinha as escrituras, e quase apenas algumas pessoas tinham acesso àquilo e podiam ensinar as outras. Então, irmãs, hoje você tem acesso à palavra de Deus. Você tem aplicativo, você tem todo tipo de livros, de coisas que podem lhe ajudar na caminhada, de entender o que Deus tem para você, de entender da sua palavra. Nós vivemos em um país que é livre, em que nós não vamos para a cadeia, nós não vamos levar chicoteadas se nós abrirmos a palavra de Deus. Então, abra a Bíblia, leia todo dia. Não apenas leia, estude. Não apenas leia e estude. Leia, estude e obedeça. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer transformações para as nossas vidas. E esse é um dos grandes pontos de uma mulher forte, com o exemplo de Débora. Débora, ela tinha o conhecimento da palavra de Deus, a ponto de não simplesmente entender a palavra escrita das Escrituras, mas ela ouvia do Senhor, e do Senhor ela trazia as mensagens para o povo de Deus. E aí, quando ela fala, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, isso é João 1,14, para quem está com a Bíblia. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como única unigênita do Pai. Então, Deus mandou o Filho dele, Jesus Cristo, para vir ao mundo. Cresceu, morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, aleluia, que é o motivo da nossa alegria e da nossa fé e da nossa esperança. E se você estiver aqui hoje, você não teve encontro pessoal com Cristo, se você nunca disse, olha Deus, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu preciso entender mais sobre a tua palavra e aceitar do amor que tu tens para mim através do teu filho, eu queria pedir a você que você conversasse com qualquer um das que estão aqui presentes, talvez com alguém que lhe convidou, com o pastor da sua igreja, com qualquer pessoa que possa lhe levar a Cristo, porque é isso que Deus quer de nós. É o princípio de sermos mulheres fortes, piedosas e líderes daquilo que Deus tem para nós. É, em primeiro lugar, nos tornarmos filhas desse Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vai no livro, na página 111, servindo a Deus através da palavra, na parte 2, né? Então, é onde a gente está, onde ela vem nos encorajar a poder ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, a entender a Bíblia. E aí ela tem um comentário lá no parágrafo que ela diz assim, ó, apesar da queda do homem, ou da mulher no nosso caso, né? Do pecado, nós vemos a misericórdia de Deus, que não nos deixou em silêncio mortal, mas que se revelou através da Bíblia em palavras vivas e atuantes, sopradas pelo seu Espírito. Então, nós temos a viva palavra de Deus ao nosso alcance a todo momento, para que nós possamos crescer no Senhor. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é servir a Deus ao servir aos líderes. Mas antes de a gente começar esse tópico aí, alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa que você leu, ou do Juízes 5 e 4, ou alguma coisa que você leu nesses 4, 5 páginas do livro que trouxe a sua atenção? Ana, o que me chama muita atenção, assim, na postura de Débora, né, quando ela poderia ter usurpado toda a liderança dele, como você falou, né? E quando você falava, me veio muito à mente que esse princípio ele deve ser vivido assim, né? Aí é no contexto de líderes, e aí nós podemos também trazer na questão da liderança da nossa igreja. Quantas vezes nós olhamos assim, realmente as mulheres elas estão se destacando mais, fazendo coisas até que e logo a mente, tá vendo? Elas são melhores do que os homens, e muitas vezes muitas mulheres querem usurpar, mas me vem à mente também, principalmente assim,
um dos grandes motivos dos problemas conjugais é quando também essa liderança nós tentamos usurpar dentro dos nossos casamentos, né? Ah, mas meu marido não faz o que presta. Não, ele não faz o que é bom. Não, ele não sabe fazer. Você usou o exemplo do patrão também, mas me veio muito à mente, né, de que o papel dela, né, ela encorajou, ela em nenhum momento foi, e com tanta humildade, né, que ela não recebeu glória nenhuma por isso, a glória foi para Deus, ali era a obra de Deus sendo realizada, e esse deve ser o nosso pensamento também, né? E quando eu estava lendo o livro, teve uma parte aqui dessa página 111 que é a continuação do que a Ana Paula estava falando, que Débora aponta nossos corações ao Deus vivo, que se revela por palavras. Quanto você está vivendo por essas palavras? Está se alimentando regularmente e com profundidade, a fim de alimentar toda a gente faminta que está à sua volta? Quando você fala, está transmitindo o amor que tem por nosso maravilhoso Senhor Deus? Realmente a autora aqui, ela dá um puxãozinho de orelha em nós, né? Porque quantas vezes a gente sabe da palavra, a gente ouve a palavra, a gente estuda a palavra e não passa a palavra. Então, eu tive um professor que uma vez ele disse para mim o seguinte: ignorante é aquele que aprende e não passa o que aprendeu, né? Então, acho que a nossa obrigação como servas, né, como crentes em Cristo Jesus, é passar o amor e o carinho que a gente recebe de Cristo, de graça, né? A gente não faz mais do que a nossa obrigação de fazer isso. Não se torna obrigação, seria apenas uma forma de carinho para as pessoas que a gente ama. E a gente muitas vezes se cala, e a pessoa precisa ouvir de uma forma carinhosa, mas precisa ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Quantas pessoas estão enganadas, perdidas, e uma palavra é tão bom da gente ouvir, né? Eu ouvi tanto, foi tão bom para mim, e eu peço a Deus que Deus me ilumine para que eu possa também passar para mais e mais pessoas. E é como eu falei no início, lembra o exemplo da minha discipuladora, que em qualquer momento na sua vida, na sua caminhada cristã, você pode dizer assim, não, mas eu não sei muito, eu não entendo muito, eu não conheço muito. Você conhece sim. Em cada momento da sua caminhada cristã, você vai ter sempre à sua frente uma mulher, né, mais velha que você, seja em idade ou seja em conhecimento da palavra de Deus, que você pode aprender dela, e você vai ter sempre uma mulher mais nova atrás de você, que você pode discipular, que você pode ensinar, né? E hoje em dia, nesse mundo perdido, as pessoas estão cada vez agora mais ainda, né, com esse Covid, você vai nos cantos, as pessoas com os semblantes lá embaixo. Nós mesmos temos momentos em que a gente para e diz, Senhor, quando é que isso vai acabar? Mas nós temos a certeza da soberania de Deus. Nós temos a certeza do amor de Deus, que nada está fora do controle dele. O mundo pode estar totalmente fora de controle, mas Deus continua no controle desse mundo. Então, essa mensagem do Evangelho, tudo aquilo que nós sabemos como mulheres de Deus, ela pode ser passada. Você não precisa ter um curso de teologia, você não precisa ter um bacharel disso ou daquilo para ser uma mulher que vai falar das maravilhas do Senhor. Mas aí é como a Ana Dora está falando, como a autora também diz, mas também você não pode simplesmente usar isso como um exemplo e dizer, eu não sei, eu não conheço, eu não tenho muito entendimento, então eu vou me calar. Não, pelo contrário, você vai aprender, você vai estudar. Nós temos um seminário teológico, né, aqui, e que tem um curso para mulheres, e que, se Deus quiser, vão ter outros cursos e atividades para as mulheres, para que nós possamos nos capacitarmos como mulheres de Deus, para que Deus possa nos dar a sabedoria, a palavra, não apenas o achismo, o que eu acho, o que eu penso, mas o que a palavra de Deus pensa. E por conta disso, nós podemos sim estudar a palavra de Deus. Então, não importa onde você esteja, qual é o seu nível de educação, ou o que você passou é a sua história caminhada com Cristo. E no momento que você começou essa caminhada com Ele, que Ele te resgatou do pecado, que Ele te remiu, que Ele te redimiu, sua história começou. Então, você tem muito para compartilhar. Você tem muito para dizer aos outros dessa esperança, dessa fé, desse amor eterno que você tem com Cristo, né? Então, faz parte dessa nossa caminhada. Ser mulheres, para as mulheres fortes, sejam de personalidade fortes, ou mulheres que têm que se submeter, como o Carmen estava falando, a grande dificuldade, a gente tem visto assim, o número, né, de divórcios e dificuldades no casamento durante essa epidemia, não só do mundo, mas também dos evangélicos, é o fato de que agora sim as pessoas estão cada vez mais próximas, né? E tudo que está acontecendo dentro da nossa casa, ela está sendo cada vez mais, a luz está sendo maior, né? A irritação, a falta de paciência, e eu falo por mim mesma, tá? Então, assim, tudo isso vai trazer à luz
o nosso pecado, as nossas dificuldades. E Deus está trazendo esse momento para que a gente possa trabalhar nas nossas vidas, para que a gente possa trabalhar na vida dos nossos filhos, nos nossos momentos devocional, na vida dos nossos maridos, na nossa vida conjugal, e que a gente possa aprender a poder caminhar juntos, né? Essa questão que não é o tópico agora de submissão, mas que a gente já falou muitas vezes sobre isso em estudos passados, a submissão, ela é uma submissão, alguém que vem com a missão de caminharmos juntos. E é isso que uma grande líder faz. Seja líder do lar, seja líder no seu trabalho. Talvez você seja uma pessoa que é a líder de um departamento inteiro no trabalho onde você está. E você tem essa oportunidade de liderar com sabedoria, liderar com firmeza, mas liderar com amor, com tudo aquilo que Deus tem mostrado na palavra dele através do exemplo de Débora. Como a gente pode ser essa líder forte, essa mulher que pode sim falar a palavra do Senhor, que vai para a batalha, que vai fazer tudo isso, mas ela não vai usurpar o direito que é do outro, o direito que é daquele homem que Deus colocou nas nossas vidas. Porque Deus também vai trabalhar na vida dele, e Deus vai trabalhar na vida dele, assim como ele trabalhou na vida de Baraque, usando Débora. E o exemplo de submissão de Débora, o exemplo que ela mostra de ir, de lutar, de batalhar, e acima de tudo, dá a ele essa oportunidade de dizer, olha, Baraque, a luta é tua, Deus te chamou, quem é o comandante é tu, mas eu estou do teu lado. Ele disse para ela, eu só vou se você for. Então, ele viu nela essa líder, esse suporte, esse apoio. Eu imagino Débora levantando a espada e vamos embora! Luta todo mundo, desce e vamos embora. Uma mulher que disse, eu não vou ficar em casa sentada, chorando, enquanto o povo de Deus está sendo massacrado, enquanto Deus está ouvindo. E nos dias de hoje, a gente também tem que levantar, né? Lá em Juízes 5 fala, acorda, Débora, levanta, Débora. Existem vários ministérios de oração, né? De mulheres que oram para os filhos e mulheres que oram, né? Que é o Ministério Débora, que foi muito conhecido há uns anos atrás. E mulheres que dizem, olha, hoje em dia, cada vez mais, nós mulheres cristãs, nós mulheres que entendemos da palavra do Senhor, que temos um pouco de conhecimento, a gente não pode se calar nesse mundo que está dessa forma. O tempo de Débora é o mesmo tempo nosso. A única diferença é que a gente pode ir para um salão, pentear o cabelo e se arrumar e andar de carro. Mas, basicamente, a maldade, as coisas horríveis que o mundo fazia contra as mulheres, a opressão, tudo isso está do mesmo jeito. O pecado do mundo está pior cada vez mais. E a gente não pode se calar. Nós temos que levantar nossas vozes, mas com vozes bíblicas, com embasamento bíblico, para trazer a luz de Cristo nesse mundo tenebroso. E aí, mais alguém falando? Obrigada, Ana. Alguém quer fazer mais um comentário? Para a gente seguir? Ok. Então, Carmen? Ivinilda levantou a mão para falar. Ive? Ah, tá aqui no meio. É porque eu tenho que olhar, procurar os quadradinhos. Diz aí, Ive. Como você tá? Não estou ouvindo. Alguém está ouvindo, Ive? Levanta o som. A gente não está te ouvindo, Ive. Não. Você não quer falar? Daqui a pouco, tá certo. Organiza aí seu som que eu quero lhe ouvir. Veja aí agora. Não. Assim que você conseguir, fique falando, que aí eu paro e você fala, tá bom? Que horas são? Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. 8h32, ok. Vamos lá, então a gente vai falar sobre servir a Deus ao servir os líderes. Para quem tem o livro, é na página 111, né? Como é que é essa questão da liderança ajudadora. E a autora vai falar na página 112, no primeiro parágrafo, ela está relembrando, né, a questão da batalha. Ela diz assim, ó, quando Baraque recusa-se a batalhar sem ela, sem hesitar, ela concorda em acompanhá-lo e ela se dispõe a ser ajudadora. E ela é alguém que levanta os líderes de Israel, né? A mulher de Deus, a mulher que Deus tem chamado para que nós possamos ser líderes, é a mulher que vai ajudar, ela vai ser essa ajudadora do povo de Deus. E aí, ó, Débora, ela se dispõe, né, lá na canção dela, em Juízes 5, ela vai falar exatamente sobre isso. A canção dela lembra dos homens que lutaram nas tribos e os que apareceram para ajudar. E para aqueles que não apareceram, dando um grande julgamento. Débora, ela não tinha medo de dizer aos homens,
né, daquela época, olha, vocês não vieram não no chamado do Senhor. E ela diz, amaldiçoados sejam vocês, que quando Deus chamou, vocês não vieram. Mas aí vem a grande beleza da sabedoria de Débora. Quando Baraque vem, aí a autora diz, inclusive, ela vai falando assim, ó, que Débora, ela exortou, ela foi com o chamado de fé com Deus, e para aqueles que obedeceram, né, no caso, os homens daquela época que obedeceram, ela deu louvor a eles, né? Ela não ficou dando discurso, porque você... Ela deu louvor a eles, olha, bendito seja ti, porque tu viesses em nome do Senhor lutar, né? Ela deu a eles esse incentivo do ato que eles tinham falado, ela orou pelo povo e ela ajudou. Então, a mulher que sabe usar os seus dons e talentos para o crescimento da igreja, né? E aí a autora vai falar exatamente sobre o trabalho da igreja, o que a igreja deve ser feito. Vocês podem ir para a página 115, porque antes disso é a parte da batalha que a gente já conversou. Na página 115, ela vai falar o comentário sobre o treinamento do povo de Deus, e não só apenas dos homens, mas eu queria voltar para a página 114, no último parágrafo, na metade do parágrafo, né? Ela diz assim, ó, ela serviu de forma mais intensa possível, como ajudadora dos líderes designados, em que Deus o colocou. Débora poderia ter desistido de Baraque, liderando ela mesma as tropas. Eu acho que havia uma boa chance de ela fazer isso de maneira brilhante, né? A autora diz aí. Mas ela não usurpou para si a tarefa que Deus havia chamado, que foi Baraque, a fazer, e em vez disso, ela o seguiu, chamou para a palavra de Deus, importou-se com ele, o exortou e louvou a Deus quando Baraque e os demais líderes corresponderam a esse chamado. Então, é muito importante que a gente, para mim, eu fiz várias marcações aí, porque para vocês que pouco me conhecem, né, sabe que eu sou bem bocão, assim, minha personalidade, ela é assim, bem calminha. Eu sou daquelas mulheres, assim, super calmas, né, e assim, que não fala alto, né, enfim, a mulher assim, que eu sou, que Deus ama e que o resto está tentando amar. E foi, assim, algo muito importante para mim, porque dá exatamente as instruções para pessoas com esse tipo de personalidade, que muitas vezes quer ir à frente dos outros, né? Quer ir à frente dos homens que Deus tem colocado. Às vezes eu digo para o meu marido, se você tivesse me perguntado, eu já tinha dado a resposta. Mas eu tenho que dar a ele, né, a oportunidade de achar a resposta da liderança daquilo que ele precisa. Não biblicamente, porque ele sabe muito mais da Bíblia do que eu. Mas em decisões. Não, deixa que eu faço, deixa que eu decido, deixa que eu resolvo. O mundo seria muito melhor se fosse liderado por mulheres. Eu já ouvi alguém falar isso, porque as mulheres, elas conseguem pensar rápido, decidir coisas rápidas. A gente é acostumada a cuidar do menino, lavar prato ao mesmo tempo, fazer unha e encantar, ainda ler para o filho, né? Principalmente nessa época de Covid. A gente tem feito de tudo um pouco ao mesmo tempo. Mas aí eu acho que é tão importante, né? Esse parágrafo que ela diz aí, na página 114. Mas ela não usurpou para si a tarefa. Não é o meu lugar de tirar o lugar dos líderes que Deus tem colocado em nossas vidas. Mas o meu chamado, assim como foi chamado de Débora, é para que eu possa chamá-lo à palavra de Deus, é trazer à memória o que a palavra de Deus tem dito aos nossos líderes, aos homens que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Utilizando a palavra de Deus, a dizer, olha, seja lá o que você está passando, seja lá qual for a sua dificuldade, né? Se você está pensando no seu marido, ou no irmão que você tenha, no seu chefe, seja qual for o homem que Deus tem colocado na sua vida, está mostrando claramente, a gente precisa exortar com a palavra de Deus, né, em amor, mas nós temos que louvar aquilo que eles têm feito, né? E chamando dentro daquilo que Deus tem nos chamado para fazer, com amor e submissão àquilo que Deus tem. E aí, na página 115, ela vai falar um pouco sobre o treinamento da palavra de Deus e as atividades que muitas vezes antigamente era feita só para os homens da igreja. E uma igreja forte é uma igreja em que tem treinamento para todo o povo de Deus. É treinamento da Bíblia, da palavra do Senhor, para crianças, para jovens, para solteiros, para casados, para homens, para as mulheres. Porque aí o povo de Deus, ele não é facilmente enganado. Então, a nossa igreja, assim como a igreja de muitas que estão aqui representadas, né? Eu espero que realmente você esteja numa igreja bíblica em que prevalece a palavra de Deus, que prevalece o ensino da palavra de Deus correta, né? Tanto para homens como para as mulheres, para que nós possamos ser mulheres líderes, possamos ser mulheres fortes, mas mulheres com embasamento da palavra do Senhor. E aí é isso que ela vem
trazer aí nesses últimos períodos. E aí, terminando, ela vai falar sobre servindo a Deus no cantar, né? Vai ser aí na página 117. Mas alguém tem mais algum comentário dessas outras páginas antes que a gente chegue no servindo a Deus no cantar? Ana, bem rapidinho, sobre essa Oi. questão aí, sobre essa questão, né, de estudarmos a palavra de Deus. É muito comum nós ouvirmos, eu já ouvi até presbíteros de algumas igrejas, teologia, esse povo que só sabe falar de teologia. Mas o que é teologia? Teologia é um conhecimento de quem Deus é. Ou seja, se a gente não busca na palavra de Deus, todo mundo tem uma teologia. Os ímpios têm. Então, se eu não tenho uma teologia, uma visão correta de quem Deus é, eu vou ter uma visão errada. E isso vai me levar ao erro. Né? E eu tendo essa visão correta, né, e com a ajuda do Senhor, aí sim eu vou estar exercendo, né, justamente esse papel, né, do que Deus espera de nós, assim como Deus fez na vida de Débora. Era só isso que eu queria pontuar, porque eu acho até que as nossas gerações, nós estamos, eu acho que, arcando com as consequências de gerações passadas, dessa negligência que você falou, né, de que só os homens é que precisam de aprender, saber quem Deus é. E isso é um erro. E como é que nós vamos ensinar os nossos filhos? Quem passa mais tempo com os nossos filhos somos nós. Então, todo mundo é um teólogo, todo mundo tem uma visão de Deus. O importante é a visão correta, a visão bíblica de quem Deus é. E daquilo que você se alimenta, né, é aquilo que vai brotar. Então, é como você falou, a teologia, né, que é o estudo de Deus, e a definição, ou coisas que todo mundo tem, né, e a gente sempre escuta alguma barbaridade, alguma coisa que o ouvido chega, sobe, e dizer assim, não, isso aí está errado. Né? Mas a gente só vai poder identificar isso com essa correta interpretação, entendimento da palavra do Senhor, para que a gente possa verdadeiramente poder ser essas líderes que Deus tem para a gente. Ive, conseguiu aí o som? Ô, Ana. Agora, não, Ana. Oi, Ana. Eu tive uma experiência nesse último domingo, que eu participei do culto da Igreja Batista aqui da cidade de Tapetim. Porque é a única igreja não pentecostal aqui da cidade. Então, para mim, para o William, foi uma diferença muito grande, porque quem abre o culto é uma mulher, né? E a nossa igreja não tem esse hábito de quem abre o culto é um homem, né? Então, eu estranhei um pouco, apesar de que a pessoa que falou bem, né? Mas depois houve um rapaz missionário que pregou a palavra. E eu estranhei muito, inclusive eu conversei muito com o pastor Anselmo sobre isso, porque muita coisa que ele dizia não tinha muito fundamento bíblico. E eu e o William, pelo pouco que nós conhecemos, que a igreja comunitária, para mim, para o William, foi uma escola, né? E o que a gente aprendeu, até eu falei, pastor, aprendemos até pouco, eu acho que a gente tinha que ter aprendido até mais. Mas eu estranhei bastante. E fiquei assim um pouco decepcionada. Eu esperava talvez uma coisa um pouco parecida com a escola internacional, com a igreja comunitária. E a pastora também aconselhou que eu continuasse para a igreja, que quem sabe a gente possa passar futuramente até o nosso conhecimento da palavra, né? Mas está sendo uma adaptação meio difícil nessa parte para mim, para o William, porque é diferente. Tanto é a forma de pregar a palavra, como tem mulheres que pregam a palavra também, fazendo o culto do domingo. Né? Mas eu peço a Deus, peço até que as irmãs que estão orem por nós aqui, para que a gente possa ter discernimento, né, e paciência para poder entender que nós estamos aqui numa outra realidade. Né? Que a gente possa abrir nossos corações também para todo e qualquer conhecimento da palavra, que seja bem-vinda, que a gente também possa ser instrumento nas mãos de Deus, para quem sabe, passar um pouco do que a gente sabe. Certo? Como você falou, né? Ter essa paciência de esperar, de ver, de entender como é que eles fazem o ritual do culto deles, né? E que a palavra de Deus está sendo pregada. E se você achar que tem alguma coisa que vai de acordo, que às vezes é preferência, às vezes é uma forma de culto que a gente não está acostumado, então chegue, fale com o pastor, né? No particular, converse e procure indagar e realmente conhecer
qual é a doutrina da igreja, como é que estão feitos, como é a liturgia da igreja, para que você possa se sentir, né, mais confortável em estar lá. Carmen, algum comentário em relação a isso? Não? Ok. Então vamos lá, a gente está chegando já no finalzinho, e aí vem a parte que eu gostei muito, que é a parte de servir a Deus no cantar, né? A Bíblia, o estudo ele vai terminar com o Juízes 5, onde é a canção de Débora, onde ela coloca em canção tudo o que aconteceu na batalha. Então, do início, de que como foi chamado, quando eles vêm, então ela coloca em canção. E aí a autora ela trabalha na questão de como a música, né? Ela tem o poder de trazer a glória a Deus e tirar nós de onde nós estamos. Eu não sou musical, eu não toco piano, não toco violão, eu não toco coisa nenhuma. Cantava no coral na Igreja Batista, disseram que eu era muito desafinada. Minha mãe foi lá, reclamou e disse, mas o senhor não é o líder do coral, então ajeita a voz da minha filha. E aí colocaram eu para cantar contralto. Então eu canto, mas eu tenho zero talento. E assim, é muito engraçado. Porque como família de missionário, né, meu marido, para quem não conhece, sou casada com o John Snow, que é missionário do Alcance Brasil, e todo canto que a gente chegava, lá nos Estados Unidos, quando a gente estava vindo para o Brasil, para levantar sustento, o pessoal perguntava, vocês vão tocar uma música? Alguém toca piano? Alguém toca violino? E eu olhava para eles, a gente não toca nada, a gente só tem bocão, mas cantar e tocar coisa nenhuma. Né? Então, a gente tem essa coisa que todo mundo acha que filho de pastor, filho de missionário, eles têm que cantar, têm que tocar piano, violino. Então, assim, se fosse depender disso, a gente não ia estar aqui nunca. Se fosse depender de levantar sustento pelo nosso cantar, então, graças a Deus, né, que a gente tem, por exemplo, na nossa igreja, uma Lívia, né, que aí toca em todos os nossos eventos, tantas outras mulheres aqui, né, a Karen, com essa voz maravilhosa, a Fernanda, graças a Deus pelos dons e talentos que Deus tem dado ao nosso povo, as mulheres da nossa igreja, para levantar, né, o louvor ao Senhor. E aí o capítulo 5, ela vai falar, ela coloca em música, né? Apesar de a gente não conseguir ouvir essa música, essa melodia, lendo o capítulo, mas vem trazer tudo o que aconteceu. E aí tem um comentário dizendo assim, que a música ela tem um poder de nos tirar do foco do agora e colocar o foco no nosso Deus. A música feita por Débora fazia os olhos das pessoas se voltarem para as maravilhas das obras de Deus. Os atos de justiça, né? Em Juízes 5, ela fala dos atos de justiça do Senhor. E foi uma forma que Débora encontrou de deixar para as próximas gerações, para que essa história, né, essa vitória que Deus tinha dado ao povo, não se perdesse. Não ficasse perdida em alguma escritura e nunca mais fosse lida. Então, ela colocou em forma de música e as pessoas ouviam as maravilhas do Senhor, ouviam o que Deus tinha feito, dando glórias a Ele pela batalha, pela vitória e que, acima de tudo, que a vitória vinha dele, né? Os atos de justiça do Senhor. E aí a gente chega no momento que pergunta, quais são os atos de justiça que Deus tem feito na sua vida? Qual é o louvor que você tem cantado ao Senhor? Você tem trazido a Deus durante esses momentos que a gente está todo dia? Às vezes eu digo para o meu marido, a minha vida parece, para quem é antiga feito eu, parece uma fita antiga de DVD que rebobina e volta do início todo dia. Porque é quase a mesma coisa, né? Tirando o fato de ter duas crianças, que toda hora, qualquer coisa incrível pode acontecer, mas é a mesma rotina, acorda, ensina, lava prato, volta, faz comida. Quando eu termino, meu filho já fala, mamãe, quando é que eu vou comer de novo? Né? Isaac é o come da estrela, o menino vive para comer. Então, essa rotina do dia a dia que a gente tem vivido, trancado com Covid, e outras mulheres que estão aí tentando estudar, pegar um mestrado, fazendo atividades, fazendo tudo isso tira o nosso foco de Deus, né? Leva muitas vezes o estresse. Eu não sei vocês, mas lá em casa tem hora que parece casa de doido, porque eu ligo a televisão, coloco um louvor no YouTube e boto no mais alto possível. Quanto mais estresse tiver, mais música vai ter. E eu entendo, eu vejo isso, como Débora estava querendo mostrar, como uma música, ela tem esse poder de tirar o foco da gente, trazer o foco para Deus, né? E trazer à memória as coisas que Deus tem feito. E os meus filhos estão aprendendo a cantar músicas e louvores. Eu vi um comentarista dizendo, enquanto a gente não ensina para as crianças da nossa igreja, bem quando Josué lutar em Jericó, Jericó, eles vão esquecer, eles não vão ser ensinados, né?
Quem nunca foi para a Palavra da Vida quando era pequena e cantava todos aqueles corinhos? Sou um missionáriozinho. Tem tanta música que eu lembro de quando eu era pequena, por conta desses louvores que foram trazidos para a minha infância, para a minha adolescência, para a minha juventude. E a música ela é uma forma maravilhosa de trazer à nossa memória aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez para nós, né? E aí ela termina dizendo algo assim muito bonito, lá em Juízes 5:31. Se você abrir aí sua Bíblia, no último versículo, ela vai dizer assim: assim o Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz por 40 anos. Né? A grande vitória do povo de Israel, eles passaram 40 anos em paz, em tranquilidade, né? Fechando aí o período de juízo de Débora. E aí ela diz, essa última mensagem que eu quero deixar para vocês, que os que te amam, aqueles que amam a Deus, brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Irmã, que essa semana você possa brilhar como o sol que resplandece a glória de Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Um dos meus versículos favoritos está lá em Mateus 5:28. Se você não conseguir abrir, anota aí para ver depois. Mateus 5:28, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Nada daquilo que nós vamos fazer amanhã, nas próximas semanas, tem que resplandecer a minha glória, mas a glória de Deus. A Bíblia é bem clara, né, que as nossas boas obras, elas brilhem diante dos homens, para que eles possam ver o nosso Pai que está nos céus. E é isso que uma mulher forte, uma mulher dedicada ao Senhor, uma mulher como Débora, trouxe essa mensagem para nós. Né? Mulheres que têm conhecimento da palavra do Senhor, mulheres que sabem o seu lugar como líderes, mulheres que são ajudadoras dos líderes que Deus tem colocado nas nossas vidas, mulheres da palavra, do entendimento e conhecimento de Deus, mulheres que não têm medo de ir à batalha quando Deus as chama, né? E mulheres que brilham a sua luz para a honra e glória do Senhor. E eu peço a Deus que Ele possa nos fazer mulheres assim, mulheres que resplandeçam a glória de Cristo no nosso viver. Maiara? Maiara está sendo abençoada pelo Senhor. Então, queridas, eu agradeço a vocês.